Bom dia a todos. Para nós é uma imensa alegria podermos estar aqui. Nós vamos falar sobre o Evangelho e a arte de curar. Lembrando-nos que quando Kardec escolheu estruturar, sob a orientação dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele teve o cuidado de nos apresentar todo aquele repositório de ensinamentos que se encontravam na Bíblia, em especial no Novo Testamento, como recursos para a nossa reflexão e a nossa transformação pessoal. Falar de cura é falar de espírito, porque o verdadeiro processo de cura é um processo espiritual. A doença é uma doença espiritual. E quando nós dizemos isso, nós não estamos negando a existência das diversas patologias que a medicina tradicional trabalha com ela e as diversas outras escolas de trabalho terapêutico na área da saúde, mas lembrando que a nossa essência é espiritual. E o nosso adoecimento, ele se faz pela nossa postura e a nossa transgressão à lei. Então, tudo aquilo que nós chamamos aí com diversos nomes feios dentro da medicina, tudo isto, na verdade, nada mais são do que as manifestações no campo físico e psíquico do adoecimento moral. As doenças, elas poderiam, ser catalogadas como egoísmo, orgulho, vaidade, inveja. E na reflexão que nós fazemos sobre adoecer, a gente vai vendo que cada moléstia que as criaturas apresentam, elas são um convite para uma reflexão e um aprendizado do ponto de vista espiritual. Vamos lembrar, que o Evangelho, a palavra Evangelho, significa boas novas. E certamente, quando Kardec, na primeira edição, colocou lá a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, talvez ele se referia a essa retomada através da luz da doutrina espírita dessas boas novas. O Espiritismo é um convite para que nós retomemos os ensinamentos do Cristo numa visão mais profunda para a nossa transformação. E o Evangelho de Jesus, ao qual nós temos acesso aí e que hoje, inclusive, já foi traduzido diretamente dos textos gregos pelo Haroldo Dutra e publicado pelo Conselho Espírita Internacional. Esse manancial de estudos do qual Kardec foi retirando diversos ensinamentos
para compor o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi organizado por volta do ano 150, né, foi reunido os textos do Novo Testamento por Justiniano. Então, o Evangelho narra os ensinamentos e as passagens da vida de Jesus. O que Kardec fez foi separar os textos que eram polêmicos ou que poderiam ser discutidos historicamente, e ali não era o interesse dele, da moral que o Cristo nos trouxe e da qual nós necessitamos para a nossa transformação. Talvez seja por isto que Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que é um livro que pode ser usado por todas as criaturas. Porque o que ele estuda e trabalha são com os conceitos universais no campo da moral e da ética humana. E o que nós vamos fazer aqui, pensando na questão da arte da cura, é de recolher trechos do Evangelho, aproveitando, né, esta maneira que Kardec se utilizou para estudar esses textos e falar um pouco de como que nós podemos refazer a nossa caminhada. Então, o trabalho que nós precisamos fazer é um trabalho de evangelização. E a evangelização, numa conceituação maior, é a pregação do Evangelho de Jesus com fins de conversão, com mudança de hábitos, valores e crenças. Mas a evangelização que nós nos convidamos é uma evangelização interna, né? É buscar este conteúdo para a nossa vida. Durante séculos, nós temos usado este trabalho de evangelização no sentido, no contexto de passar informações para as pessoas e dar diretrizes para que as pessoas atuem. É preciso que a gente mude de posição e pegue todo esse conteúdo para nós próprios. Porque a grande missão da nossa vida é conosco mesmo. Se o Evangelho não servir para nos melhorar interiormente, se a doutrina espírita, como o Consolador prometido, não fizer esse papel na nossa vida, nada do que nós buscamos terá sentido e terá significado. Então, nós vemos que a evangelização espírita, e aqui nós colocamos aí a lembrança de uma das maiores evangelizadoras, uma das grandes mestras que eu tive na doutrina espírita, que foi Cecília Rocha, ao lado da Gladys, que é uma grande trabalhadora também do movimento espírita no Rio Grande do Sul, que a evangelização espírita ela tem um contexto não só dessa transmissão, mas de que tudo isto nos sirva como instrumento para a nossa melhora. Todos os dias nós encontramos pessoas que afirmam categoricamente: eu estou doente, eu fui
a muitos médicos, eu procurei um monte de gente, eu fui a igrejas, fui até o centro espírita, porque eles falam assim, fui até o centro espírita, e não melhorei. Por que essa melhora não acontece? Porque, na verdade, a cura não é um processo externo. A cura não cai do céu. As coisas na vida têm preço. Tudo é caro, não é barato. Porque exige um processo de transformação. E falando certa feita de que nada caía do céu, uma pessoa virou assim, mas Roberto, né, caiu o maná do céu e verteu das pedras mel. Eu falei assim, e você acha que isso foi barato? Foram 300 anos de escravidão e mais 40 anos andando para o deserto para ganhar um pãozinho e mel. Você acha que isso foi barato? As coisas não acontecem na vida sem o nosso esforço. Como as pessoas chegam nos lugares esperando que o esforço seja do outro e eu receba as coisas com maior facilidade, a gente se desilude das terapêuticas que nos são oferecidas. Há um quadro médico muito comum que é a hipertensão arterial. Aqui muita gente deve ser hipertenso, né? Porque é um quadro que se desenvolve pelos nossos descuidados conosco mesmo, e nós somos muito mal cuidadores. E a pessoa chega, o médico faz o diagnóstico, ele dá um remédio e diz assim, a partir de hoje o senhor não pode comer sal, o senhor tem que fazer exercício, isso, aquilo, outro. A grande maioria toma o remédio, mas não para de comer o sal, não faz exercício, não muda, porque isso dá trabalho. Isso dá trabalho. E não é diferente no contexto espiritual. Né? As pessoas querem vir aqui, tomar passe e ir embora. Né? Querem ir para uma reunião mediúnica e deixar os obsessores com a gente. É muito bonzinho, né? Traz alguém que está perturbando ele, entrega para a gente e vai embora. Né? Eles falam muito isso. No hospital, a gente atende dependentes químicos, alcoólicos, e de vez em quando chega alguém, doutor, só sabe, ele tem bebida posta. Puseram um feitiço de bebida nele, né? Tem um espírito que faz ele beber, essa é a expressão. E eu gostaria que o senhor tirasse. Eu viro e falei assim, olha, aqui, se bobear, a gente põe mais uns 3. O que foi, doutor? Porque se a gente tirar, vocês não vão fazer nada do que precisa. Então, a gente põe mais alguns para ver se o indivíduo pensa no que tem que fazer. Porque não é simplesmente afastar um espírito doente que vai resolver o problema de quem está adoecido, encarnado. Então, a proposta de cura do ponto de vista espiritual é uma proposta que tem que ser reflexionada para dentro de nós. Nós precisamos parar de querer salvar o mundo, né? De salvar as pessoas. Então a gente acha que nós estamos aqui para salvar as pessoas que chegam na casa espírita, né? Para resolver o problema das pessoas, e não é esse o nosso papel. Quando eu recebo a oportunidade de falar sobre doença, é um momento de eu refletir no meu estado doentio. Emmanuel, em uma página, através das mãos abençoadas de Chico, nos diz
que nós todos somos doentes, lotados nas enfermarias da terra à busca de alta. Quem está aqui é doente. Nós não temos ninguém aqui sadio. E quando alguém nos traz a sua dor, quando alguém nos traz o seu mal, o que ele está me dando a oportunidade é de que eu reflita o que tem aquilo a ver com a minha vida e o que eu preciso fazer para me melhorar. E não achar que a nossa fala, a nossa imposição de mão, o nosso trabalho mediúnico vai ser solução para a vida do outro. Se ensinamento resolvesse, nós não estávamos aqui na Terra. Há quantos mil anos, né, os trabalhadores da seara do Cristo, mesmo antes da vinda de Jesus, trazem a nós ensinamentos que foram relembrados e reforçados por Jesus para todos nós, e que até hoje a gente fala e acha bonito, tem hora que a gente chora, fica emocionado, sai do lugar e não faz nada. Eu costumo falar muito com os pacientes, mais com os familiares dos meus pacientes, eu trabalho com psiquiatria, quando eles estão internados, o pessoal fala assim, doutor, lá fora ele vai ficar bom? Eu falo assim, meu filho, aqui a turma é igual candidato à eleição. Antes da eleição eles prometem tudo, depois só Deus sabe. Então a pessoa promete que vai tomar remédio, vai fazer terapia, vai cuidar, vai parar de beber, de usar droga, chega lá fora, a situação é outra. E é assim na nossa vida. Às vezes os espíritos nos tocam com uma mensagem, com um momento, a gente promete, faz aquela coisa, chega ali fora, a primeira amolação, a gente solta um nome feio e acabou aqui, tudo que a gente tinha pensado antes na nossa vida. Então, o processo da arte realmente de curar, ele é muito complicado. Primeiro, porque definir o que é saúde, o que é doença, é uma coisa complicada. A Organização Mundial de Saúde diz que saúde é o completo bem-estar biopsíquico social. Alguém deve virar para mim e falar assim, e o espiritual? Olha, a Organização Mundial de Saúde não aceitou o espiritual. Mas existe um spam, que infelizmente até foi divulgado pelo movimento espírita, que diz que a Organização Mundial de Saúde aceitou o espírito, que aceitou a ação dos espíritos, o transe mediúnico. Olha, não existe nada disso. A turma lá continua ateia, graças a Deus. Eles continuam nesse lugar, eles não têm, isso foi proposto na década de 70 e até hoje não se conseguiu colocar essa situação. E depois esse conceito não é um conceito, é um ideal. Completo bem-estar biopsíquico social. Se é um completo e nós estamos num processo na vida, é certo que ninguém aqui está com saúde. Né? E isso não diz nada para a gente. O que é completo bem-estar físico? O indivíduo que nasceu a vida inteira com uma dorzinha nas costas, e ele nunca ficou sem a dor nas costas, ele não sabe que dor nas costas não é uma coisa que a gente deve ter. Ele vive com isso o tempo todo. Né? Então, nós não temos um conceito, do ponto de vista clínico, claro e objetivo de saúde. Nós temos um ideal. Mas nós vamos ver, e aí nós estamos
colocando uma colocação do livro O Homem Sadio, que é uma obra da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, e aonde o espírito de Joseph Gleber nos diz que saúde é a real conexão da criatura com o Criador. E Emmanuel nos diz, né, que saúde é a plena harmonia da alma. Saúde é estar em conexão real com Deus. Como nós não sabemos quem é Deus, nem o que é Deus, porque todo mundo acha que a gente sabe, nós não sabemos nada de Deus. A gente não sabe o que é espírito, quer saber o que é Deus. A gente reconhece Deus através das suas leis. Então, ter saúde é viver plenamente a lei divina. Ou seja, a primeira coisa para que a gente tenha saúde é conhecer a lei. Porque se eu não conhecer a lei, não tem como cumpri-la. Então, nós temos a oportunidade de conhecer a lei divina, né, através da obra da codificação. O Livro dos Espíritos nos traz a lei divina na sua expressão mais bem montada didaticamente que nós temos na Terra. E Kardec comenta os aspectos dessa lei divina do ponto de vista moral em O Evangelho segundo o Espiritismo. Neste texto, Joseph Gleber diz que doença, né, não é a perda da compreensão da verdade, é a rebeldia de não vivê-la ou de querer ignorá-la. Porque ele diz que a verdade mora em nós, como está lá, né, na pergunta 615, aonde está inscrita a lei de Deus? Na consciência do homem. Então eu adoeço porque eu não quero viver a lei, né? Eu quero ignorar esse caminho. Nós fazemos a opção pelo caminho do mais fácil, do imediatismo. E isso é muito perigoso porque o mundo está cada vez mais imediatista. As pessoas não querem, nem é para ontem, é para um século atrás. A geração de hoje liga um computador, demora 3 segundos, esse computador é lerdo, né? Eu fico pensando se eles tivessem que fazer ligação interurbana, como na minha infância, que você tinha que pedir para telefonista, esperar a hora marcada que a telefonista conseguia aquela ligação, você voltar, e às vezes aquilo no dia caía a ligação. Hoje cai, né? Porque a telefonia voltou a ser tão ruim quanto naquela época, caía a ligação que você não conseguia. Hoje eles querem coisas extremamente imediatas, e isto reflete na vida do indivíduo, porque nós queremos o prazer de agora. E o prazer da saúde é um prazer de construção em todo o tempo e futuro. Ele não é feito só de agora. E quando ele se resume no agora, né, ele adoece a criatura por não conseguir conviver com essa situação, né? Nós somos espíritos extremamente rebeldes. E muita gente fala assim, eu não sou rebelde, não. Eu falo assim, quando diz isso já é um problema, né? Eu hoje à tarde vou falar sobre depressão. Um dia ainda um deprimido vai me bater, porque uma coisa que eu começo dizendo, a depressão é a doença da rebeldia.
O deprimido é um indivíduo que fala assim: já que o Senhor não me dá a vida que eu não quero a vida que o Senhor me dá. O indivíduo, ele não quer viver com ninguém, ele não quer falar, ele não quer sair, não quer trabalhar, ele quer ficar num quarto escuro, sozinho, e ainda reclamando, porque se ele ficasse bem, estava ótimo. Ele reclama, ele sofre, ele chora, na verdade, porque ele não aceita a vida. Ele não dá conta de lidar com essa situação. É uma rebeldia do ponto de vista do espírito. Então nós vamos trazer aqui alguns remédios, porque o povo gosta de médico quando a gente dá receita. Então eu vou dar receitas bem feito para vocês, porque as receitas elas são bem complicadas. Não adianta, vocês não vão passar na farmácia da esquina e nem pela farmácia de manipulação e comprar mais barato. Não tem jeito. Então a primeira coisa que a gente pensa em saúde é na relação da nossa vida. Então, para que a gente possa ter um bom relacionamento, está escrito em Mateus, no capítulo 7, no versículo 12: fazei aos homens tudo o que queiras que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. A fala de Jesus, ela é muito interessante. É como se Jesus pegasse todo o ensinamento, desde a Torá até todas, as normas civis, e dissesse: tudo isso aqui que vocês ficam lendo e estão preocupados, e isso não difere hoje da gente, que a gente vai juntando o livro e lendo, se resume numa única coisa na vida: faça ao outro o que você quer que o outro te faça. Se eu fizesse isso e dissesse ao mundo que eu não acredito em Deus, eu estava mais perto de Deus do que quem diz isto e diz que acredita em Deus e não faz. Porque para curar os nossos maus relacionamentos, e todos nós vivemos constantemente com relacionamentos infelizes, eles acontecem porque a gente não cumpre essa lei. Porque geralmente a gente quer que o outro nos faça alguma coisa e a gente faz ao outro aquilo que nos interessa na nossa caminhada. O que eu gostaria que alguém me fizesse nesse instante? Então eu devo fazer isto para o outro. Essa é a primeira receitinha que nós temos aí, muito fácil de se fazer. Por que nós não fazemos? Por uma outra palavrinha que a gente gostou na vida, que chama egoísmo. O mundo, ele está ao nosso redor. Ontem eu recebia no e-mail uma mensagem de dos orientadores da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, e ele dizia, numa mensagem de Ano Novo, daquelas mensagens de puxar todas as orelhas, ele diz assim: até quando vocês vão ficar dizendo, para eles, que eram os nossos pacientes, que vocês são os doentes mais necessitados, e manterem o coração acreditando como se fossem os mais sãos e os salvadores da terra? É por esta posição que a gente não consegue relacionar adequadamente na vida. Porque a gente se acredita muito bom. A gente se acredita pessoas extremamente
espiritualizadas e iluminadas. E acha que quem precisa aprender é o que está do lado. É o pai, a mãe, o marido, o filho, o amigo, o patrão, o empregado. Eu não preciso aprender nada. E às vezes o que mais criticamos no outro é o que nós mais fazemos e a gente se nega a ver que faz isso. Mas há um outro grande problema e uma outra grande doença da vida, que é a mágoa. A mágoa é o resultado das nossas decepções. A mágoa é o resultado das relações onde nós somos feridos ou acreditamos que somos feridos pelas pessoas. A palavra mágoa, né, ela nos fala de mancha, né? Quem vive magoado, vive manchado, né? E energeticamente é isso que acontece. Nós vamos tirando a nossa luz e nos colocando numa posição de sombras. Porque a nossa mágoa não incomoda quem nos feriu, ela incomoda a nós que nos sentimos feridos. E somos nós que temos necessidade de ficarmos livres dela, não é o outro. Porque grande parte das nossas relações a gente se mantém magoado para machucar o outro. A gente está ótimo, alegre, né, numa roda de samba feliz. Aí chega quem nos magoou, a gente fecha a cara, a gente faz isso, para ele, você sinta que você me fez mal. Isso você sabe o que chama, gente? Isso chama vingança. Isso é uma manifestação muito pior do que ele que te magoou. Então, se a gente se sente magoado, vamos lá em Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22, versículos que são comentados por Kardec quando fala sobre perdão. E então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Jesus lhe respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E eu não coloquei aí a complementação da fala de Pedro, que é muito interessante, porque quando Jesus fala com ele que ele precisa perdoar 70 vezes 7, Pedro diz: então, Senhor, aumenta a minha fé. Porque para perdoar alguém 70 vezes 7, eu tenho que ter muita fé no amor divino e na certeza que a lei me ampara a todo momento. Porque perdoar uma vez é uma coisa complicada. Até porque a gente não sabe muito o que é perdão, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma definição de perdão que eu atrevidamente, me perdoem os estudiosos, os irmãos aqui, eu não gosto. Porque diz lá, perdão é o esquecimento das ofensas. Esquecer é uma função da memória. Então eu falo que se esquecer é perdão, é muito fácil. A gente acha a área da memória, eu dou uma porretada lá, rebenta, eu não tenho lembrança, eu perdoei as pessoas. Esquecimento é o resultado do perdão. Nós vamos, daqui a pouco, continuar falando ainda sobre o perdão. Então, eu preciso, se eu sou magoado, eu preciso perdoar o outro, porque sou eu que preciso ficar livre da mágoa.
E se for preciso que eu perdoe 70 vezes 7, para que não fique comigo esta dor. Mas a gente, costuma dizer, eu não sei perdoar, ou é difícil perdoar, eu não dou conta de perdoar. É claro, é muito difícil perdoar. Talvez seja uma das mais difíceis conquistas da criatura humana. O texto mais bonito sobre perdão que eu li nessa encarnação não é de um religioso. É, por uma coincidência, de um profissional da saúde, uma psiquiatra, que se chama Robin Kazagian, que escreveu um livro que se chama O Livro do Perdão. E ela é americana, e ela dá workshops nos finais de semana para ensinar as pessoas a perdoar. É a partir dessa obra que Divaldo desenvolveu esse seminário belíssimo que ele já levou ao mundo inteiro sobre perdão e auto-perdão. E nesta obra, ela nos mostra que perdoar é, antes de tudo, um exercício de vontade. Eu tenho que querer perdoar. Primeira coisa, é eu querer. Porque quando a gente quer, a gente perdoa. Às vezes, 3 pessoas nos maltrataram. Aquela que nos interessa muito, a gente passa por cima. As outras 2, a gente fica demarcando. Porque eu não quis perdoar. Mãe perdoa filho com uma facilidade. Uma mulher não perdoa marido de jeito nenhum. Por sinal, se perdão é uma coisa de memória, a mulher está perdida. Porque a mulher tem uma memória... Sabe aquele dia 3 de fevereiro de 1953, quando você estava vestido com aquela camisa que você me falou? Eu nunca mais esqueci. Não esquece. Então, mas filho, pisa, repisa e elas passam por cima. Por quê? Porque ela quis perdoar. Quando eu quero perdoar, eu faço esse esforço. E perdoar, a própria palavra no latim diz isso, é perdonare, é dar a mais do que o outro conseguiu te dar. E num contexto apresentado por essa escritora, ela diz que a gente aprende a perdoar quando a gente, olha, ela não é religiosa, quando a gente consegue ver a luz daquele que nos feriu. Então a gente consegue perdoar quando a gente começa a ver o lado bom daquele que me machucou. Em Mateus 25, Jesus nos lembra, assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário, enquanto estás com ele no caminho. Nós precisamos perdoar. E a gente nem precisa falar com outro que perdoou ele. Nem precisa encontrar com quem nos ofendeu nunca mais. Porque esse perdão é importante para nós, para que a gente fique livre dessas mágoas, do ódio, da raiva que nós carregamos na nossa pessoa. Um outro problema da nossa saúde é o que nós dizemos. A gente usa muito mal as nossas palavras. Primeiro, a gente é muito maledicente, A maledicência é talvez um dos vícios mais complicados da vida. Eu, a partir de hoje, não vou falar mais mal de ninguém, mas eu sei que eu não presto. Já falei mal de mim, já acabou a coisa. Eu não consegui sair do lugar. É assim que a gente faz na vida. E a gente
vive nas turbulências porque a gente não sabe falar, não sabe expressar. E a gente não sabe expressar, não é só a nossa raiva, a gente não sabe nem expressar os nossos sentimentos bons. Tem muita gente que não dá conta de dizer, olha, eu te amo. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Que não dá conta. Se eu falar, ele vai pisar em mim o resto da vida, porque ele sabe que eu preciso dele. Então, nós, muitas vezes, usamos a nossa palavra para complicar a nossa vida. E aí, nós vamos mais uma vez em Mateus, no capítulo 12, versículos 36 e 37, que diz, eu vos digo que toda palavra inútil que os homens disserem, darão conta no dia do juízo. Como nós sabemos que o dia do juízo é eterno, então o dia que nós resolver fazer conta das palavras inúteis da nossa vida, vai ser pior do que quando você acha que pagou a última prestação do sistema financeiro habitacional no Brasil e diz que você tem um saldo restante que é maior do que o valor do apartamento que você comprou há 40 anos atrás. A nossa dívida, quantas palavras inúteis não se encontram na nossa fala, quantas vezes a gente diz coisas que só magoam, só ferem, só incomodam, só tiram a vibração de paz e de tranquilidade das pessoas. Para aqueles que vivem preocupados em ficar rico, né? E a gente sabe que não é pouca gente, não sei quantos milhões de pessoas fizeram milhões e milhões de cartões para ficar rico na Mega Sena da virada. Eu não fiz, não é porque eu sou bonzinho, não quero ficar rico, não, porque eu falei que eu quero ficar rico indireto, eu sou tão miserável, eu falei assim, a mulher faz o jogo, se ela ficar rica, eu fico rico também, então nem trabalho disso eu busco, mas todos nós que ficamos sequiosos na vida de ter, essa preocupação constante na vida que a gente tem que ter as coisas. Observai os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, está ali, está errado, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Será que a gente acredita nessa fala de Jesus? Será que a gente acredita que a gente é mais importante do que todas as coisas materiais que estão ao nosso redor? Será que a gente acredita que a nossa pessoa é mais importante do que tudo que a gente reuniu e deteu na vida inteira e que nos transforma em escravos dessas coisas? E aqui Jesus não está dizendo que a gente não tem que fazer as coisas. É que nós não temos que ficar preocupados de como vão acontecer as coisas na vida. Porque no momento certo, na hora certa, vai acontecer aquilo que nós precisamos. Mas a gente não acredita. Nós somos como os espíritos infelizes que aparecem sempre na reunião e diz, eu não sei se a justiça vai chegar ou se vai demorar, então eu estou fazendo justiça em nome de Deus. E como nós duvidamos, embora falemos muito que a gente acredita em Deus, mas a grande maioria de nós somos homens de pouca fé, como fala Jesus aos seus discípulos em determinado momento, né? A gente quer ter coisas que nos deem segurança, porque nós não temos segurança na única coisa que pode ser segura na vida, que é Deus.
se esquecendo que tudo que a gente junta na vida pode acabar de um momento para outro. E quantos de nós não adoecemos todos os dias porque queremos ter muito, porque queremos ter mais, e porque nós não queremos dividir, nem dar nada a ninguém, para que a gente tenha segurança. E aí nós voltamos a uma outra fala de Jesus. Alma louca, ainda esta noite pedirei conta de tua alma, e que fareis com tudo o que ajuntastes. Na hora que nós tivermos que voltar para o mundo espiritual, o que é que nós vamos fazer com tudo que nós juntamos aqui? Em Minas Gerais se fala muita coisa, não sei se no Rio diz que caixão não tem, né, gaveta. Não dá para levar as coisas que a gente quer. A turma lá do Egito queria levar ou voltar para eles não pegaram, né? E se alguns deles reencarnaram e reabriram aquilo ali, ainda pegaram doença e morreram os primeiros deles, porque não é assim que a vida caminha. Mas muitos de nós estamos doentes porque não aceitamos a nossa condição, porque nós queremos todo dia mais, porque nos apavoramos diante da possibilidade de amanhã ter falta, de não poder fazer as coisas que a gente quer, né? De não ter às vezes até o necessário realmente. Mas será que nós somos menos importantes ao Criador e Ele vai nos negar aquilo que nós precisamos? Para os que têm raiva, né? Olha, ficar com raiva é uma especialidade minha. Meu filho foi assim: calma, moço, né? Então eu fico tentando aprender a receita todos os dias, né? Eu fico lembrando uma fala do Chico, né? Que ele disse que se você está com raiva, antes de você falar, põe água na boca fria. E a hora que ela esquentar, joga ela fora, põe outra. Porque se eu jogar fora, vocês podem ter certeza que o trem é complicado. Então, para quem, né, vive nessa luta, nessa coisa, e briga com tudo, a gente briga com as coisas. E hoje, né, por exemplo, o trânsito que a gente veio, eu fiquei pensando quanta gente estava ali xingando a mãe de não sei quem, porque eu não sei nem quem é culpado daquela confusão toda, né? Mas vem, né, essa coisa, a gente tem raiva de coisas que não precisa, né? Tem gente que tem raiva de personagem da novela. Se eu pudesse, eu pegava aquela menina e fazia isso, aquilo outro. Vocês estão rindo? Isso é um monte, né? É um monte. Outro dia uma paciente minha virou para mim e falou assim, uma personagem da novela das 9, que ela botou fogo na coisa, se eu pegasse aquela mulher na frente, eu torcia o pescocinho dela. Olha, desperdiçando a raiva da gente nesse lugar, porque a gente gosta de ficar com raiva. A gente gosta desse lugar, né? Eu não tenho tempo de falar por quê, mas se vocês lerem o livro do perdão, uma das coisas que ela fala é por que a gente não perdoa os outros. Porque a raiva nos dá a sensação que a gente é forte, que a gente tem o poder sobre as pessoas. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão, terá de responder em juízo, e aquele que chamar o seu irmão de cretino, estará sujeito ao julgamento do sinédrio. A tradução é pobre, porque ela diz em cretino, né, a palavra em hebreu é raca, que significa desprezível, né? É uma coisa muito mais profunda do que ser cretino. Então, nós vamos ter que dar conta, porque essa raiva está em nós. Não é porque Deus vai nos castigar, o castigo está em nos mantermos com raiva. E às vezes você está com raiva de alguém e alguém está aproveitando aquela coisa toda, né? Você combinou com o indivíduo que vocês iam para a praia,
Aqui o povo não vai para a praia, quem vai para a praia é mineiro, né? Porque eu já vivi aqui 3 anos, eu ficava assim, não é possível que carioca não vai na praia. É só vamos na praia quando vocês estão aqui. Eu falei assim, eu vou vir mais para ver se vocês vão à praia. Então, você combinou que ia para a praia, aí 8h30 da manhã. O cara chega às 10, você fica, agora eu não vou mais. Ele vai para a praia, aproveita o dia inteiro, você fica com raiva por causa de 1h30. Você não foi, ficou com raiva e ele não está nem aí para a sua raiva. E é assim na vida da gente. Porque a raiva, o indivíduo não leva a raiva fica comigo. Né? E quanta gente não está aí doente de raiva? Não é isso? Quem tem raiva, né, ataca o fígado. A linguagem da medicina chinesa é muito clara de dizer isso. Né? Solta fel, solta bilha, o indivíduo fica indigesto as coisas, ele começa a ter um monte de problema. Por quê? Porque fica com raiva. Desequilibra o organismo como um todo e as coisas se complicam. Para os ansiosos, tenho certeza que ninguém aqui está nesse lugar. Né? A ansiedade. Né? O problema não é hoje, é amanhã. Né? Hoje eu tenho que comer, mas e amanhã? Porque a ansiedade é isso. É a doença resultado da preocupação. Né? Um indivíduo que é ansioso, ele não dá conta de viver o aqui e agora. Ele está preocupado com as coisas, ele está aqui dentro, mas ele está preocupado com o que ele vai fazer à tarde, ele está preocupado porque com o atraso vai atrasar o almoço dele, que vai fazer isso, que vai... Essa coisa tira a gente do lugar o tempo todo. Né? É claro que a gente não precisa ficar num lugarzinho, né, uma maledicência da piadinha, que eu ouvi um dia, nem a piadinha, um baiano falou com um amigo que estava desesperado, né, que tudo estava perdendo na obra onde ele estava trabalhando, as carnes, a coisa toda, e eram toneladas numa construção, e ele precisava arrumar um lugar para botar a carne, e conseguiu uma pessoa que tinha 7 freezers. E o moço muito tranquilo, nós vamos lá, e começou, eu disse, meu senhor, eu estou apavorado, eu estou com quase 500 quilos de carne se perdendo. Eu falei, aqui na Bahia não tem nada que é urgente que não possa esperar 3 dias. Também não precisa ser uma coisa dessa, né? Não precisa ser nesse lugar. Mas, ao contrário desse que a urgência dá para esperar 3 dias, a gente, né, na nossa vida, vive desesperado com as coisas de amanhã. E muitas vezes vai morrer só sofrendo. As ansiosas, vamos colocar aqui o exemplo, é que ela à noite, antes de dormir, ela tem que arrumar a casa toda, deixar as vasilhas todas limpas e deixar tudo arrumado. Aí eu tenho uma ansiosa muito marcada na minha vida, não é a esposa, não, que ela está lá atrás, é a mãe. Eu falei assim, mãe, mas para que a senhora tem que deixar tudo limpo? E ela fala assim, é porque se eu morrer, os outros vão chegar aqui e vão falar o quê? Fala assim, que mulher inteligente, ela deixou tudo sujo para a gente lavar. Ela sabia que ia morrer, deixou. Porque senão eu vou falar assim, mãe, mas a senhora foi burra, né? Mais uma vez a senhora deixou, fez o trabalho que os outros podiam ter feito para a senhora. Porque o ansioso é assim, ele está preocupado com amanhã, que juntar isso, aquilo. Aí você preocupa o ano inteiro, né? Que aquela festa maravilhosa que você vai dar, né, no jardim do sítio do amigo, aquela coisa toda, desespera. No dia cai um toró, né, mineiro, um toró inteiro, e acabou a festa. O seu desespero não valeu nada, não serviu para nada. Nós somos profundamente ansiosos. A gente quer a resposta imediata. Por que a vida tem que me dar resposta imediata? Às vezes o aprendizado, ele é lento.
Por que que as coisas têm que acontecer aqui e agora? Né? Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Ah, mas eu preciso controlar as coisas para que amanhã dê tudo certo. Me desculpa, burrice. A gente não controla nada. E olha, eu tenho muitos anos que eu estou fazendo esse curso para acreditar nisso. A gente não controla nada. A minha profissão tem me ensinado isso. Né? E eu passei por uma experiência alguns anos atrás para me ensinar a convidar a pensar profundamente nisso. Eu tive um diagnóstico, porque eu não tive a doença, mas tive um diagnóstico de câncer, tive que tirar a tireoide. E antes de fazer extirpar a tireoide, eu fui a uma reunião que eu trabalhava. Era uma reunião de tratamento e naquele dia o coordenador falou assim, não, você vai hoje ser paciente, porque você está aí para operar e a gente não gosta desse lugar. Eu fui para o lugar de paciente. Quando acabou a reunião, os espíritos mandaram um recado que podia ficar tranquilo, a cirurgia seria tudo tranquilo, que aquilo ali era só para me aprender uma coisa, que a gente não tem controle sobre a nossa vida. Quando tem que acontecer, vai acontecer. E a partir desse dia, todos os dias pela manhã, eu peço a Deus que me ensine de todas as formas que eu não controlo nada. Está tudo na mão dele. Nós precisamos aprender isso. Não tem nada que a gente faça que vá evitar as coisas que nós precisamos passar na vida. A lei não muda por causa do nosso desejo. Para aqueles que estão em plena juventude, né? Uma juventude hoje com tanta complicação, com tantas coisas boas, mas também com tantas dificuldades e desafios, Paulo, em sua primeira epístola a Timóteo, que era um jovem, né? Que é o filho espiritual de Paulo, na observação que a gente vê em Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, ele diz que ninguém o despreze por ser jovem. Quanto a você mesmo, seja para os fiéis um modelo na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, em relação a nós, ao jovem, que nenhum de nós desprezemos o jovem por ser jovem. E que ele, se ele quer ter o respeito, ele tem que fazer da parte dele. Né? Ser modelo. Né? Construir a partir daquilo que nós temos de referencial na nossa vida. Diante dos apelos sexuais, outro problema sério da nossa sociedade atual. Mas se eles não são capazes de dominar os seus desejos, então se casem, pois é melhor casar do que abrasar-se. Então, Paulo fala, né, da sua observação, da sua opção de não se casar, até porque nós sabemos que no contexto da sua vida, o grande amor da vida dele havia desencarnado, que é melhor que nós vivamos com equilíbrio essa energia, do que ficar com ela em nós reverberando
em situações de complicação. Porque muita gente se complica na sexualidade, não é só com o que faz, mas é com o que pensa, que o liga às energias complicadas no mundo espiritual. Narra-nos uma história do Zen budismo, que um monge caminhava com o seu discípulo na estrada, à beira de um rio, quando ouviram uma voz que gritava socorro. Quando eles chegaram, era uma jovem que estava se afogando nua naquele rio. O monge, o mestre, entrou com presteza, pegou aquela mulher no seu colo, levou-a até a beirada, recuperou a situação, né, de bem-estar dela, e eles partiram. E no continuar do caminho, o discípulo se amuou, baixou a cabeça, muito triste, muito incomodado. Até que o mestre resolveu perguntar: o que aconteceu? Ele falou assim: Senhor, é dos nossos preceitos que nenhum homem que aceite ser monge toque em qualquer mulher. E o Senhor fez isso àquela que estava no rio. E ele disse: mas eu a deixei à beira do rio, e até agora você a carrega em sua mente. Muitas vezes, nós aparentemente na terra temos uma vida tranquila, ao dormir nós entramos nas orgias sexuais, porque os nossos pensamentos são às vezes mais podres do que as pessoas que vivem nas orgias da terra. Não que nós tenhamos que nos abrir para fazer qualquer coisa, mas é preferível que nós busquemos viver as nossas energias, que são sagradas, de uma maneira mais sadia do que mantê-las numa doença mental na nossa caminhada. E ele continua na primeira epístola aos Coríntios, dizendo: fujam da imoralidade. Olha, gente, preste atenção nessa fala. Fujam da imoralidade. Os amigos espirituais, certa feita numa mensagem que recebemos, nos diz que as doenças no campo da sexualidade são a prostituição, a promiscuidade, a perversão e o adultério. Ou seja, é a forma como nós utilizamos a sexualidade num campo que não deveria ser o campo da nossa caminhada. Isto é imoralidade. Vemos ainda hoje, né, o estado do Rio de Janeiro é um estado que se fala de uma cabeça mais leve para viver as questões da sexualidade, né? E há muita gente que coloca as pessoas que vivem sexualidades diferentes da sexualidade normal, no campo da homossexualidade, como se fosse um pecado. O pecado não é ser homossexual. O pecado é o hétero e o homossexual que perverte o sexo, que prostitui o sexo, que é promíscuo, que é adúltero. Isto é que é imoralidade. E diz Paulo que qualquer outro pecado que o homem comete é exterior ao seu corpo, mas quem se entrega à imoralidade
peca contra o seu próprio corpo. Então, quando nós agimos neste contexto, nós estamos criando um campo energético em nós complicadíssimo. Então, o problema não é ser isto ou aquilo. É como se vive e se usa isto ou aquilo. O contexto não é o ato, mas é a intenção do ato. Quando os discípulos de João vieram avisar a Jesus que ele havia sido decapitado, Jesus fala aos discípulos uma frase que raras vezes eu ouvi alguém comentar em qualquer estudo evangélico das várias religiões. Ele diz assim: se fizeram isto, aquele homem que vestia-se do pelo, da pele do carneiro, e que jejuava e comia mel e gafanhoto, o que não farão de mim, eu que sou um fanfarrão? Por quê? Porque Jesus, diante da postura que João tinha para o povo, ele era uma pessoa que tomava vinho, estava nas festas, convivia com as pessoas, participava das bodas, tudo aquilo que João não se permitia viver. Porque o problema não é estar ali, é como eu estou ali. Nós gostaríamos de encerrar a nossa fala lembrando que o Evangelho, em todo o seu contexto, é um repositório para a nossa cura pessoal. Mas eu sou viciado em dar receitas pela minha profissão. E eu gostaria de dar uma receita para vocês. Da mesma forma que Jesus diz que a gente pode dispensar todo o contexto da lei, todo o contexto das mensagens dos profetas, e atermos a essa máxima de fazer ao outro aquilo que a gente fizesse. Eu diria que nós poderíamos, só numa suposição, mas poderíamos, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, este livro inspirado, cuja a maior parte do texto foi escrito pelo próprio Kardec, mostrando a grandeza desse espírito, e a profundidade da sua moral. A gente podia pegar todo ele e, separando apenas 2 textos, jogar tudo fora. Esses textos estão no capítulo que, para mim, é o capítulo mais bonito de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 17 se chama Sede Perfeitos. E os 2 textos, um é de Kardec, o outro é dos Espíritos. O de Kardec é o homem de bem. O dos Espíritos é o homem no mundo. Ali nós recebemos os maiores ensinamentos da lei divina. Ali nós podemos nos encontrar com todos aqueles ensinamentos que nós precisamos para a nossa transformação. E é muito interessante. No texto do Homem de Bem, a momento nenhum Kardec diz
que a gente precisa ser religioso, que a gente precisa frequentar um templo, que a gente precisa acreditar em reencarnação, que a gente precisa desenvolver mediunidade. Nada disso. Ele diz do que o homem precisa para ser um homem de bem. E para ser um homem de bem, as coisas exteriores, elas têm pouco sentido. Nós só vamos ter cura quando deixarmos de ser religiosos e nos transformarmos em verdadeiros mananciais de espiritualidade. Religião é um rótulo. Não leva-nos a lugar nenhum. O que nos leva à transformação é a nossa atitude moral. E no homem do mundo, inclusive, os espíritos dizem uma frase muito interessante: sacrificai-vos às frivolidades dos vossos tempos. Ou seja, que a gente tem que conviver com tudo, mas eles são claros em dizer, sem nunca antes deixar de se lembrar de Deus e nunca depois deixar de agradecer a Deus, porque a saúde é a verdadeira conexão da criatura com o Criador. Quando eu busco Deus para fazer, e quando eu agradeço a Deus depois que fiz, eu estou a caminho da saúde. Muito obrigado a atenção, a presença de vocês, muito obrigado aos nossos irmãos que nos assistem pela TV CERJ, pelo carinho, muito obrigado à direção dessa casa, que nos convidou através da Darcy, nessa oportunidade de estar aqui novamente, nesse salão que muitas vezes foi um lugar de trabalho, de aprendizado na minha juventude e que certamente se transformou muito na minha caminhada e naquilo que hoje eu consigo fazer. Muita paz a todos e que a gente possa se encontrar no Evangelho e nesse Evangelho encontrarmos a nossa real felicidade. Assim seja.